Porque eu não estou sozinho nesta guerra. O braço forte do Senhor, Deus amado, obrigada, Jesus. Oh, glória a Deus, aquele que acalma, aquieta o mar, oh, aleluia. Sim, meu Deus. Jesus, obrigada, Deus e Pai, por este dia, Senhor. Oh, glória a Deus. Sim, da estéril faz mãe de filhos. Graças te damos, Senhor, por este dia, Pai. Oh, glória a Deus. Já fez caminho aberto pelas águas, faz mover muitas fontes em meio ao deserto. Glória a Deus. Haverá chuvas de bênçãos, ouça a voz, desde da escape e livramento. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O inimigo tenta laços e embaraços, mas o sangue de Jesus Cristo está sobre nós. Ele quer nos envergonhar, mas o Senhor está conosco, amém? Nós não estamos sozinhos nesta guerra ou nesta batalha. Comigo está o braço forte do Senhor. Muito obrigada, Jesus, por este dia chamado hoje, por esta terça-feira, 29 de julho. Oh, glória a Deus, graças a Deus. Este é o dia que o Senhor concede a mim e a você, amém? Vamos regozijar o nome do Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia, bom dia, glória a Deus, que a bênção e a graça do Senhor esteja aí sobre a tua vida, como está aqui sobre a minha vida, amém? Glória a Deus, aqui é a pastora Marisa, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor por este dia. Nesta manhã nós vamos aqui falar, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, temos ouvido a série, glória a Deus, estamos aí desde o início do ano, né? Os nossos sonhos, eles estão nas mãos do Senhor, a nossa vida é do Senhor, nada foge do controle do Senhor, nada foge dos olhos do Senhor, amém? Glória a Deus, eu creio que o Senhor está contemplando cada sonho, cada necessidade, cada precisão. Coloque diante do altar do Senhor, diante do Senhor, e haverá respostas, haverá bênçãos, haverá cura, haverá livramento, salvação do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, nós somos gratos ao Senhor por este dia, amém? Vamos aqui adorar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor. Que tira a força do fogo é o Senhor, quem aquieta o mar, quem para as águas, tudo é o Senhor, né, irmãos? Tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Então, onde quer que você esteja, as bênçãos do Senhor te acompanhem e nos guarde neste dia. Não temas, o Senhor é contigo, amém? Glória a Deus. Eu vou abaixar o áudio aqui. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, né, estamos terça-feira, 29 de julho, segunda série, né? Que essa segunda série ela se estendeu pelo mês, né? Glória a Deus, já estamos aí quase encerrando o mês de julho, mas Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor, amém? E a palavra é: quem passa pelo alinhamento vê e vive as novidades, ou seja, quem passa pelo renovo, quem passa por assim, uma nova vida, né? Em Cristo Jesus, né? Essa palavra que, eis que tudo se fez novo. Então, para se fazer novo, tem que ir tirando o velho, temos que pedir graça, unção, sabedoria. É um passo cada dia, amém? Passo a passo. O evangelho, ele é transformação, ele é o poder de Deus. E para viver as bênçãos, nós temos que estar fazendo o quê? Fazer a vontade do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Quem passa por este alinhamento vai viver as novidades de vida. Amém? Glória a Deus. 15º dia hoje da série. Olha aí, glória a Deus. E a palavra é
Êxodo 14 e o verso 15. Uma palavra conhecida, mas a palavra do Senhor ela se renova. Amém? A cada manhã, para cada manhã, Deus tem nos trazido uma porção. Deus tem usado cada pastor, cada levita, todo aquele que está na incumbência de trazer a palavra, amém? Nossos irmãos que estão aí, nossos diáconos, glória a Deus por todo aquele que tem essa responsabilidade, né, irmãos, de falar da palavra. Não é a palavra, não é do homem, mas a palavra é de Deus. E a inspiração é o Senhor quem traz, amém? E diz assim, né? O mar se abre. Apenas um versículo. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então o Senhor pergunta nesta manhã: Por que clamas a mim? Senhor Jesus, é uma palavra conhecida, né, irmãos? Glórias a Deus. Por que clamas? O Senhor, Ele nos deu, né? Todo o poder e autoridade para nós abrirmos nossa boca, para falar de Jesus. Não para falar de nós, mas para falar do Evangelho, do poder de Deus, da salvação. Amém? Glória a Deus dos livramentos. Glória a Jesus. Nós sabemos que essa mensagem, essa palavra, ela descreve ali o momento em que Deus instruiu a Moisés ali a não mais clamar, mas a ordenar, né, que o povo avance. E não tem sido diferente, irmãos, nos dias de hoje. O Senhor nos tem convidado a clamar, né? Não é para parar, para ficar estacionados, mas é para nós clamarmos. Por quê? Porque Ele já nos deu esse poder. Ele diz que vos dou poder e autoridade para fazer o que Ele fez e até as obras maiores. Meu Deus. Oh, Senhor, aleluia. E nós vemos aqui alguns versículos importantes, né? Porque o povo estava com medo, os israelitas estavam ali, né? Estavam com medo do exército, o exército egípcio. Estavam entre o povo egípcio e o Mar Vermelho. Quantas vezes nós estamos assim, em meio a lutas, né? Em meio a situações que você fica, e agora? É clamar ou clamar e crer, né, irmãos? Nós temos que crer, amém? E aquele povo ali estava diante dessa situação. O povo entre os israelitas, né? Os israelitas estavam ali apurados, em meio a um exército e em meio ao Mar Vermelho. Mas nós sabemos que Deus é Ele que responde à oração, né? E Ele deu uma direção ali a Moisés. Moisés clamava, né, a Deus em busca de ajuda. E o Senhor respondeu a ele com uma ordem para agir. Glória a Deus. Nesta manhã, o Senhor também diz para nós, né, que é no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Se Deus está contigo, vai, né? Aleluia, a tua fé te salvou, não foi? Glória a Deus, é pela fé que nós conhecemos a palavra, que nós crescemos, que nós somos edificados. E assim aquele povo, ele tinha ali esse líder, o líder Moisés, né? Deus levantou ele para liderar o povo. E ele disse ali, né, para não continuar a clamar, orando em desespero. Quantas vezes, né? Quantas vezes oramos desesperado e quando há o desespero não há fé. Então que o Senhor nesta manhã venha dissipar todo medo, todo desespero, né? Por que clamas a mim, né? Toca nestas águas. Era a direção que Deus deu ali a Moisés, o líder. Então, Senhor, a palavra de hoje é toca, né? Toca, basta que tu toques. Se nós queremos sentir a presença do Senhor, o medo não pode nos parar, né? Não pode nos paralisar, mas vamos crer que aquele que acalma o vento, ele continua sendo o mesmo. Aquele que derruba as muralhas, ele continua sendo o mesmo. É o nosso Senhor, Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. E havia ali a promessa de divisão do mar, né? Deus revela que irá abrir o mar vermelho para que os israelitas escapassem. E a palavra ainda ela é para hoje. Deus abre o mar. Ó Senhor, repreende os embaraços, quebra os ferrolhos, toda a arma forjada, né, do maligno contra a vida daquele que
que professa fé. Vai haver mar na nossa frente, vai haver lutas, mas é para nós termos fé e avançar. Amém? Glória a Deus, diz a palavra, né? O verso 13, Êxodo 14, o 13 diz: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. Tá vendo, irmãos? Com propriedade e com autoridade nós devemos falar. Essa autoridade vem de nós, do homem? Não, irmãos. Essa autoridade ela vem da parte do Senhor para nós, amém? E Moisés ali disse para aquele povo para que não temais, porque eles iriam ver o livramento do Senhor. E essa palavra continua viva nos nossos corações hoje. Não temais, mas vamos crer. Não temas, crer somente, amém? Porque você e eu, nós vamos ver o livramento do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. E no 14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ou seja, há momentos que não é o falar, né? Há momentos que é nós nos colocarmos na presença do Senhor, em oração, em vigilância. Meu Deus, porque o inimigo vai levantar, vai colocar laços e embaraços, mas o Senhor é aquele que pelejou ali no meio daquela aflição, né? Em que o povo estava ali fazendo com até que Moisés temesse, né? Tirou ele dali, tirou o povo dali, e ali eles estavam amedrontados. Mas Deus instruiu o homem de Deus, ao líder ali, né, a não clamar com medo, mas a ordenar ao povo que avance. Então, nessa manhã, para nós, é a mesma, a palavra continua sendo a mesma, né? Não temas. Eu não sei qual é a situação aí que você está, mas Deus que revela, né, que irá abrir o mar e fará com que os israelitas passassem, é o mesmo de hoje que nos convida, né, a ter fé e avançar, e ir à frente, ir para a frente da batalha, porque o Senhor pelejará por vós. É o Senhor, irmãos. Nós não fazemos nada de nós mesmos, que é o homem, é como uma folha que o vento leva. Mas nós, na presença de Deus, nós estivemos forjados, nós estivemos firmados no Senhor. É Ele quem vai pelejar. Esta batalha não tens que pelejar. Só temos que confiar, esperar no Senhor. Amém? Estar à frente, vigilante, não dormindo na fé, mas que o Senhor venha despertar as nossas vidas no dia de hoje, a nossa mente, o nosso entendimento, para entender qual é a vontade do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Amém? Glórias a Deus. Tenha fé e avance. Deus ordenou, instruiu Moisés a ordenar, né? O povo que mande a ordem de marchar. Não é apenas para um movimento físico, não era só marchar, mas era um ato de fé e de obediência. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco? Será que temos sido obedientes? Será que temos fé? Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. E Êxodo 14, no seu capítulo 14, o verso 15, nos ensina a ter a fé em Deus, que ela deve ser acompanhada de ação e de obediência. Amém? É oração. Então, é orar e a ação, né? Temos que ter a fé e a obediência. Quando houver situações difíceis, nós devemos buscar a quem? Não devemos confiar em homens, em carros ou em cavalos, mas nós devemos fazer menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Com confiança. Meu Deus, nos ensina a ter esta fé, né? Mesmo que o caminho pareça impossível, quem vai à nossa frente é o Senhor. E eu creio, Jesus. Glória a Deus. Esta palavra é uma palavra que muitos podem dizer, uma palavra tão conhecida, a abertura do mar vermelho ali, Deus anunciou a morte ali dos egípcios, mas tudo é um processo, né, irmãos? Porque o Senhor, ele que endureceu o coração de Faraó ali, do rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com
alta mão. Os egípcios perseguiam, né, com cavalos, com carros de Faraó, seus cavaleiros, o exército ali, todo o povo ali estava quase se aproximando e o povo, né, ali começou a temer e disse e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morrer neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que fala do Egito, dizendo: deixa-nos servir os egípcios. O povo muitas vezes ele é ingrato, né? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Olha aí, coração duro, falta de fé. Quando o homem de Deus estava ali sendo dirigido pelo Senhor, conduzindo aquele povo, orando, e estava orando até com medo, mas o Senhor disse: por que clamas a mim? E ele fala nesta manhã, né? Por que clamas a mim? Toca, né? Toca nestas águas, e o mar se abriu. Então, pela fé nessa manhã, toca, né? Basta que nós toquemos com fé, com certeza de que aquele que está na frente é o Senhor. Amém? Ele que vai pelejar. Não temas as batalhas da vida. Vamos entregar ao Senhor muitas injustiças, né? Vivemos dias em que o injusto, o ímpio, ele está prevalecendo, mas os seus dias são curtos, né? A palavra diz: o que semeia o mal, ele não tem como colher o bem. Então vamos semear o bem, vamos lançar a semente e nós vamos colher bons frutos. Aquele que planta vento, ele só vai colher a tempestade, mas se nós formos obedientes e ouvirmos a voz do Senhor, não formos murmuradores, né? O povo ali começou a murmurar contra Moisés, porque nos tirou dali, melhor seria morrer ali no deserto, no Egito, do que morrer no deserto. Muitas vezes nós somos assim, né? Temos um coração duro, uma dura cerviz, mas que o Espírito Santo do Senhor nesta manhã venha tirar toda a dureza do coração, venha trazer a luz da palavra, o entendimento a cada coração, né? Não temas, mas crer. Glória a Deus, que o Espírito Santo do Senhor venha nesta manhã tirar toda a incredulidade do coração. Amém? A palavra de Deus ela vai se cumprir, mas não é no meu e no seu tempo, é no tempo de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então não é com o braço da carne, não é com a força, né, da carne, mas é no nome de Jesus. Amém? É pela fé que nós alcançamos as batalhas. Quem vai pelejar é o Senhor. Oh, glória a Deus. O Senhor é quem pelejará por vós e vós calareis. Então, o Senhor concedeu ali a Moisés, né, esta palavra. Por que clamas? Meu Deus, diz aos filhos de Israel que marche. E o Senhor continua falando para nós nesta manhã, né? Marche, vamos marchar, não vamos nos parar, não vamos nos paralisar, mas que o Espírito Santo do Senhor venha nos despertar, aleluia, para fazer a vontade dele, não agir com o braço da carne, não fazermos a vontade da carne, mas a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, Deus de poder, eu creio, Jesus. Sim, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Que nesta manhã, Pai, nós possamos ouvir a palavra do Senhor que nos ensina a fé e a obediência. O caminho é Cristo, amém? Meu Deus, em meio às adversidades desta vida, vamos olhar para o céu, vamos olhar para a cruz. Foi preço de sangue. Vamos valorizar o sacrifício de Jesus Cristo por nós, amém? Quando estamos próximo do propósito para o qual o Senhor nos chamou, nós vemos as coisas parecer impossível, né? E entra a murmuração, como houve ali naquele povo. Moisés foi orar a Deus e pedir direção. Assim não é diferente, vamos nos colocar diante do Senhor, porque é Ele quem vai trazer a direção, amém? Deus abre o mar e afoga todo o exército inimigo, para que eu e você, nós vejamos como aquele povo viu e contemplou a glória de Deus ali, que o Senhor
Foi ele quem abriu o mar e o povo passou em terra seca. Então, nesta manhã, a ordem é para marchar. O tema de hoje, amém? A ordem é para marchar. Vamos marchar porque nós estamos caminhando em rumo a um novo céu e uma nova terra. Oh, glória a Deus! Vamos viver pela fé e vamos ser muito mais do que vencedores. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor nesta manhã, Ele venha continuar a falar no seu coração. Amém? Vivemos dias em que a incredulidade, ela tem fechado os olhos de muitos. Muitos têm se fechado para Deus. Está morrendo no deserto. Está morrendo aí no Egito e não crê que é o Senhor quem vai agir. Amém? Ele que peleja a sua batalha. Não vamos pelejar com os olhos carnais, com o braço da carne. A batalha, ela é espiritual. Então, é no espírito, em obediência, em oração, fazendo não a vontade da nossa carne, que muitas vezes é o que nós queremos fazer, a vontade da nossa carne é bem mais fácil, mas nós devemos subjugar, né, o meu eu, a vontade da minha carne e fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, glória a Deus. E ele disse ali, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E o Senhor diz nesta manhã que nós venhamos marchar rumo ao céu. Amém? Vivemos dias nesta terra em que estamos vendo dias, como diz verdadeiramente a palavra, em que temos que vigiar, irmãos, vigiar para não entrar em tentação, orar, vigiar, buscar ao Senhor verdadeiramente enquanto se pode achar, porque tudo nos mostra que o Senhor está às portas e eu não quero ficar, não quero perder a minha salvação. Então, né, diz a palavra, guarda o que tens. O que você tem aí nesta manhã? É a fé? Guarda, amém? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome aquilo que é nosso, por direito, o céu, amém? E Jesus Cristo foi preparar um lugar para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. E foi o Senhor que endureceu o coração daquele povo ali. Mas nos dias de hoje, que o Espírito Santo do Senhor venha tirar todo impedimento, todo embaraço, e que nós possamos contemplar a glória de Deus. De que maneira nós vamos contemplar a glória de Deus? Somente se nós abrirmos o nosso coração e deixarmos Jesus Cristo fazer a obra, amém? Aquele que começou esta boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoar. Então, que nós possamos confiar e crer, amém? Toca nestas águas. Aleluia, ali o mar se abriu. Glória a Deus, e todo aquele povo morreu, porque tinha que se cumprir a palavra do Senhor. Amém? Não vou ler a palavra toda aqui para não entrar no texto de outros que vão pregar. Amém? Então, o nosso versículo de hoje é somente o capítulo 14 e o verso 15. Então, o que eu digo nesta manhã, não temas, mas crê somente. O Senhor é que pelejará por mim e por você. Amém? Glórias a Deus. E o Senhor nos convida a clamar. Glória a Deus, que nós possamos nos despertar, Senhor, e clamar. Meu Deus, não haverá vitória sem oração, não haverá vitória sem humilhação, né, irmãos? Muitas vezes, se é preciso, se for preciso, muitas vezes nos calar e deixar Deus trabalhar, amém? Quando entra a vontade da carne, nós não fazemos a vontade do Espírito, então que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Avance, vamos avançar, vamos obedecer, ter fé e avançar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, né? Jesus querido, nos ensinando nesta manhã a ter a fé em Deus, a ter a ação e a obediência. Será que estamos sendo obedientes à voz do Senhor? Será que estamos fazendo a vontade do Senhor? Meu Deus, cada um responda assim, né? Que nós vamos viver a promessa. Amém? Mas tem que ter fé, tem que avançar, tem que crer, tem que clamar e tem que marchar. Amém?
a ordem é para marchar. Não fique prostrado. Vivemos dias que, se não vigiar, vamos cair em tentação. Mas todo aquele que coloca a sua vida diante do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Meu convite nesta manhã é que, se você ainda não entregou, se você ainda teme, né, a salvação, se você ainda não tem a salvação, a vida eterna que é Jesus Cristo, entre para esta porta, né? Porque esta porta muito breve vai se fechar. Ela ainda está aberta hoje, né? A porta é Jesus Cristo, o caminho é Jesus Cristo. O povo lá fora diz que muitos caminhos levam a Deus. É mentira, né, irmãos? Muitos não, é um só. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Então não há caminhos e não há outro subterfúgio a não ser o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos prosseguir. A ordem é marchar. Vamos abrir os nossos olhos espirituais. Vamos nos alinhar. O que é um alinhamento? É algo que tem que ser revisto. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor, nesta manhã, ele venha realizar esta obra em nós, para que nós venhamos viver as novidades, novidades de vida, ter uma vida em Cristo Jesus, ter fé, amém? Lutas nós vivemos. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, amém? Glória a Deus. Te convido a ter bom ânimo nesta manhã. Se estiver desanimado, olhe para o céu, olhe para o Senhor. A ordem não é para se prostrar, mas é para levantar e andar. A ordem é para marchar. Amém? Então não fique prostrado. Vamos nos levantar e andar e fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Amém? Vamos confiar e crer e fazer aquilo que a palavra nos ensina. Amém? A ter fé, porque sem fé nós não temos como agradar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Que o Senhor assim venha abençoar e guardar, venha livrar de todo o mal. Amém? Não fique prostrado, não morra em meio à batalha. É o Senhor quem vai pelejar por nós. Amém? Muitas vezes a luta ela vem e bate a porta, mas o caminho não é se desesperar, o caminho é orar, entregar e confiar. Amém? Como o Senhor entregou aquele povo, o líder Moisés ali para, né, buscar ao Senhor. Ele orava, né, irmãos? Ele estava orando e pedindo uma direção, e Deus respondeu com uma ordem para agir. E Deus instruiu a liderar o povo e a não continuar a orar em desespero, porque uma oração em desespero é uma oração sem fé, né? Se nós orarmos desesperadamente e não crer, de nada resolve, mas nós temos que orar, entregar, amém? Porque Deus que revelou que iria abrir o mar vermelho, ele continua sendo o mesmo, amém? E ali o povo passou em meio à terra seca. Imagino que é isso, irmãos, né? Ali o povo passou em terra seca. Este é o nosso Deus. E eu e você, nós vamos passar para a terra, para Canaã celestial, amém? Glórias a Deus. Não se apegue a este mundo, não fique ligado às coisas deste mundo. Tudo nos mostra que Jesus Cristo está às portas, que Jesus Cristo vem buscar a noiva. Glória a Deus, assim como a noiva é um dia especial, as vestes brancas, meu Deus, em nome de Jesus, é através do sangue, foi pelo sangue, nós somos comprados, amém? Nós somos salvos pelo sangue, então valorize a sua salvação. Oh, meu Deus, nós somos comprados pelo sangue, não foi qualquer coisa não. Jesus Cristo ali entregou, né? Deus entregou o seu único filho para que eu e você, nós venhamos ser libertos, nós venhamos ser salvos. Nós temos o direito à salvação, não perca a salvação, não venda, né, a sua salvação por um prato de lentilha. Não vamos nos vender, irmãos, mas vamos valorizar a cada dia, a cada momento. Foi pelo sangue que eu fui comprada. Então vamos fazer a vontade do Senhor. Meu Deus, não tema diante da luta. O Senhor pelejará por nós. Amém? Glória a Deus. Então, nesta manhã, glória a Jesus. Marisa, é para marchar, é para andar, é para olhar para o novo céu e nova terra. Aqui tudo vai perecer, mas o nosso alvo é o céu.
Amém? Fomos comprados pelo sangue, o sangue de Jesus. Deus e Pai, oh, glória a Deus, porque fomos libertos pelo sangue, fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Senhor, que cada ouvinte nesta manhã do canal do Amor e Comunhão Sem Fronteiras, somos sem fronteiras, Pai, que esta palavra chegue aos corações aflitos, abre os olhos espirituais para que venha viver uma novidade de vida, uma vida nova em Cristo Jesus, deixando as coisas ruins para trás, o que passou, passou, eis que tudo se fez novo, amém? Precioso sangue de Jesus, ele é por nós, oh glória a Deus, porque fomos comprados, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, amém? Não viva uma vida opressa, uma vida oprimida, uma vida cabisbaixo. Você é vencedor. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e por aquele que nos tem chamado. Amém? Saia das trevas e venha para a sua maravilhosa luz. Venha viver a novidade de vida que é estar em Cristo Jesus. Amém? Venha ser liberto, a libertação você só consegue ligado em Jesus. Ele quem limpa, quem tira todo o pecado, quem abre os olhos espirituais para viver as novidades do céu, não desta terra que tudo vai perecer. Amém? Glórias a Deus. Senhor, abençoa os enfermos e doentes neste dia. Pai, eu louvo a Deus por esta palavra desta manhã, uma palavra bem conhecida, Senhor, mas é uma palavra que é para nós nos despertarmos e fazer não só a vontade do nosso ser carnal, mas vamos ser espiritual, a vontade do ser espiritual, de que somos uma nova vida em Cristo Jesus. Então eu te convido, amém, nesta manhã. Deixa o velho homem e o seu pecado e as maledicências, deixa tudo que não te traz vida. Venha viver o novo de Deus, venha ser liberta em Cristo Jesus. Aquele povo estava com medo, onde há o medo não há fé. Amém? Glória a Deus. Estavam com medo tudo de morrer ali, através daquele exército perseguindo eles, mas o Senhor deu a ordem ali, amém? Para clamar. E por que clamas a mim? Ele disse ali ao líder Moisés, toca nas águas. Então nesta manhã o Senhor diz, clamas a mim, amém? Glória a Deus, vamos clamar e vamos contemplar a glória de Deus. O caminho e a verdade e a vida é Jesus Cristo. Saia das trevas, tenha sede de Deus, que o Senhor venha trazer aos nossos corações sede de buscar ao Senhor, enquanto se pode achar e enquanto Ele está perto, amém? Glória a Deus, Deus te abençoe e te guarde. Nós temos aqui, né, o convite amanhã, o ensino da palavra, quarta-feira às 20 horas, você do Polo de Guarulhos, onde quer que você estiver, no online, se você puder estar ouvindo, participando. Amanhã também, né, para enviar as perguntas. Você que não enviou ainda, envie sua dúvida, sua pergunta. Amanhã às 20 horas o estudo, amém? Estamos aí no estudo do Apocalipse. Então, que Deus venha estar abençoando aí você. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe e guarde. Dê um dia de bênção e de paz, amém? Em nome de Jesus, não tenha medo, mas tenha fé. Glória a Deus, não se proste, mas vamos marchar, porque o nosso alvo é o céu, amém? Também, nossa bispa, né, quer que nós vamos lembrar do jejum das primícias, estamos aí às portas, né, de um novo mês, uma nova oportunidade para nós aprendermos, para nós crescermos e para nós sermos edificados, amém? Um novo direcionamento, glória a Deus, o dono das nossas vidas é o Senhor, amém? O mundo está desesperado, mas nós estamos em Cristo Jesus. Não tenha medo, mas tenha fé, amém? Se nós formos agir com medo, o Senhor não se agrada, porque aí não há fé. Então tenha fé. Vamos obedecer e fazer a vontade do Senhor. Amém?
Então, o convite é para amanhã às 20 horas, amém? Nosso ensino do Apocalipse, nossos bispos, pastores estarão ali e você está convidado, amém? Em nome de Jesus. Também para nós já nos prepararmos, meditarmos. Um novo mês está aí já chegando, jejum das primícias. Vamos nos preparar para para um novo mês, para um novo direcionamento da parte de Deus para nós. Amém? Cada dia, irmãos, cada dia possamos pedir ao Senhor, possamos ser gratos ao Senhor. Cada dia de vida é uma oportunidade de nós nos levantarmos, de nós nos alinharmos. Senhor, venha limpar e purificar os nossos corações. Amém? Tirar tudo que não edifica ao Senhor e que nós sejamos santo como é santo nosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Deus abençoe e te guarde. Tenha uma ótima, uma abençoada terça-feira aí. Vai na fé, vai na força do Senhor. Amém? Não temas, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Olha aí. O Senhor ali disse a Moisés: diz aos filhos de Israel que marchem. E a palavra continua sendo a mesma. Diz aos filhos que marchem. Glória a Deus. Vamos marchar para a terra celestial. Amém? Glória a Deus. Novo céu e nova terra é a série aí que já está quase se encerrando, mas a palavra do Senhor, ela permanece. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, nossos bispos, nossos polos, nossos pastores, levitas, obreiros da casa do Senhor, que cada dia mais o Senhor venha nos aperfeiçoar. Amém? Aquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Venha viver esta novidade, as novidades e as bênçãos, elas vai ser sobre a minha e a tua vida. Deus te abençoe e te guarde, amém? Fique na paz do Senhor. Um bom dia, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um. E o convite hoje a palavra hoje a ordem é para marchar. Amém? Não temas e não fique prostrados. Olhe para o céu. Há um novo céu e uma nova terra, na qual nós estamos aqui nesta vida. Amém? Batalhando para chegar ao nosso alvo, que é o céu. Então não temas as adversidades desta vida, mas crê somente. Glória a Deus. Pai, eu louvo e agradeço ao Senhor por essa palavra. Meu Deus, peço um dia de bênção e de paz. Guarda o seu povo, livra de toda a seta do maligno. Cobre com teu sangue, Pai, que haja paz. Deus esteja abençoando o nosso Brasil, Israel, Jerusalém, todo o povo de Deus. Meu Deus, guarda, direciona cada um, Senhor, a entrarmos em oração, em confiança, em fé, vivendo em fé e pela fé. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um bom dia. Deus te abençoe. Amém.